Havia um rei em Israel chamado Acabe, e seu nome era sinônimo de maldade. A Bíblia diz que ele fez mais mal aos olhos do Senhor do que todos os reis que vieram antes dele. Ao seu lado estava Josafá, rei de Judá, um homem mais temente a Deus, mas que havia selado uma aliança perigosa com o palácio de Samaria. Juntos, os dois reis discutiam uma campanha militar para recuperar Ramote-Gileade, cidade que estava nas mãos dos sírios. Acabe queria guerra, e Acabe queria a aprovação divina para ela. 400 profetas foram convocados ao palácio. Todos eles falaram a mesma coisa com a mesma voz: sobe e o Senhor a entregará nas mãos do rei. Era o que Acabe queria ouvir. Mas Josafá hesitou. Ele perguntou se havia algum outro profeta do Senhor por quem pudessem consultar. Acabe respondeu com desdém. Havia um, chamado Micaías, filho de Imlá, mas ele nunca profetizava coisa boa, sempre mal. Mesmo assim, Micaías foi mandado buscar. No caminho, o mensageiro que foi buscá-lo sussurrou uma instrução. Todos os profetas estavam falando bem do rei, e seria melhor que Micaías fizesse o mesmo. Micaías respondeu com firmeza. Ele só diria o que o Senhor lhe ordenasse. Quando chegou diante dos reis, Acabe perguntou: devemos subir a Ramote-Gileade para a batalha ou não? Por um breve momento, Micaías falou como os outros: sobe e serás bem-sucedido, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas Acabe percebeu que aquilo era ironia e exigiu que Micaías falasse somente a verdade em nome do Senhor. E foi então que Micaías abriu os lábios e disse o que havia visto. Ele viu o Senhor sentado em seu trono e todo o exército dos céus estava de pé ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote-Gileade? Um espírito se adiantou e se apresentou diante do Senhor, e disse: eu o enganarei. O Senhor perguntou como, e o espírito respondeu: sairei e serei espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. O Senhor disse: engana-o e conseguirás. E assim aconteceu. Micaías olhou para Acabe e disse: portanto, o Senhor pôs espírito de mentira na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou o mal a teu respeito. A sala explodiu. Zedequias, um dos 400 profetas, se aproximou de Micaías e lhe deu uma bofetada no rosto. Ele gritou: por onde passou o espírito do Senhor de mim para falar contigo? Micaías respondeu com calma: isso verás no dia em que entrares de câmara em câmara para te esconderes. Acabe mandou prender Micaías, ordenou que fosse alimentado com pão e água em quantidade mínima até que o rei voltasse em paz com a batalha. Micaías disse as últimas palavras antes de ser levado: se voltares em paz, o Senhor não falou por mim. E então disse algo que ressoou por toda a sala: ouvi, ó povos, todos vós. Acabe foi para Ramote-Gileade. Para disfarçar, ele se vestiu como um soldado comum e mandou Josafá com as vestes reais. No meio da batalha, um arqueiro sírio atirou ao acaso, e a flecha atravessou as juntas da armadura de Acabe. O rei ficou na beira da batalha o dia inteiro, sustentado em seu carro, sangrando. Ao anoitecer, Acabe morreu, e o sangue escorreu pelo carro até o chão. Tudo exatamente como Deus havia dito. A visão de Micaías não era uma metáfora. Era um vislumbre real de como Deus governa a história, inclusive usando aquilo que os homens escolhem para si mesmos. O espírito mentiroso não agiu sozinho. Ele agiu dentro de uma permissão soberana, sobre um coração que já havia escolhido não ouvir a verdade. Acabe não foi destruído porque foi enganado. Acabe foi destruído porque amou a mentira mais do que amou a verdade. E quando Deus entregou o homem àquilo que desejava, o resultado foi exatamente o que sempre seria: a morte. Há uma pergunta que essa passagem faz a cada um de nós. Quando Deus manda alguém com a verdade, o que fazemos com ela?
Acabe tinha Micaías. Ele mandou prender e foi para a guerra de qualquer jeito. O tribunal dos céus não é uma imagem de Deus sendo cruel, é uma imagem de Deus sendo soberano sobre até mesmo a desobediência humana. Nada foge ao seu governo, nem a mentira, nem a guerra, nem a flecha atirada ao acaso por um arqueiro que nem sabia o nome do homem que acertaria.